Nós temos aqui um assunto muito importante e que deveria fazer parte não só de momentos como esse de palestras nas escolas, falando sobre marketing pessoal, mas eu acho que marketing pessoal deveria constar como uma disciplina regular de todo e qualquer curso, porque principalmente em cursos da área de exatas, o aluno, tecnicamente, ele sai perfeito, desenvolvendo projetos, desenvolvendo softwares incrivelmente fantásticos, mas eles sofrem principalmente no momento de vender esse projeto. Ou seja, eles não conseguem fazer com que a ideia deles seja mostrada para a sociedade com o tamanho da importância que de fato ela tem. Então falta, na verdade, o marketing pessoal, falta o convencimento das pessoas, não conseguem fazer o marketing pessoal, não conseguem vender a própria ideia. Então, o bate-papo que nós teremos hoje aqui é bem em cima disso. O que é o marketing pessoal? Eu tenho certeza que muita gente sabe. Marketing pessoal é o marketing da própria pessoa. Acredito que todo mundo sabe o básico disso. Mas o problema não está em saber ou não saber. Está na aplicação disso. Muitas vezes a gente sabe o que é, mas não se dá conta de aplicar isso no nosso dia a dia. E em todas as nossas ações, o marketing pessoal deve estar presente. Meu nome é Vorley Guimarães, eu sou mestre em educação, sou especialista em marketing e de vez em quando me aventuro a escrever algumas crônicas para jornais e revistas de Lins e da região. Tenho também um canal no YouTube chamado Curtas de Marketing, que tem vídeos que falam sobre assuntos da área de gestão. Então vamos lá, pessoal. O que vai ter na nossa palestra? O que eu quero conversar com vocês nesse bate-papo aqui? Primeiro, o que é o marketing pessoal? Como nós somos avaliados pelo mercado? Quais são as barreiras do marketing pessoal? Ou seja, quais são as dificuldades que as pessoas têm para implementar o marketing pessoal no seu dia a dia? Então vamos lá. O que é o marketing pessoal? Alguém se aventuraria a me dizer, por favor? Talvez você tentar convencer um investidor em potencial, por exemplo, se você está lançando uma empresa, você conseguir convencer um possível investidor a se interessar pela sua ideia. Qual o seu nome? Taiwan. Taiwan, o caminho é esse aí que você falou. Só que veja, nós não estamos falando do marketing organizacional, ou seja, da empresa. Nós estamos falando do seu marketing. Talvez eu consegui parecer um pouco mais convincente. Exatamente, mas não é só no poder da palavra, tá? É aí que nós vamos chegar ao longo da nossa palestra. Mas você está no caminho, é isso aí. É você se tornar um pouco mais convincente, apresentar mais confiança, ser autoridade naquilo que você está falando. Kellen, vender a própria imagem, né? Correto, é isso aí, é vender a própria imagem. O marketing pessoal é vender a própria imagem. Mas não é tão simples quanto parece, né? E é por isso que a gente vai entrar nesse assunto aqui. Olhando para esse tênis, quanto será que custa esse tênis? Acho que bem barato. Bem barato seria o quê? 80 menos de 100 reais. Menos de 100 reais. Por que você acha que é tão baratinho assim? Eu me arriscaria a dizer por conta da própria marca, entende? Eu não conheço essa marquinha da Estrela. Então não tem como eu saber se esse tênis tem uma boa qualidade. E agora, quanto ele custa? Agora o preço sobe um pouco. Pago 300. Vocês perceberam, né? Antes, de fato, ele não tinha marca. Tá aqui Estrela, e essa Estrela poucas pessoas conhecem como marca. Mas no momento em que aparece algo assim, com essa marca, que todo mundo conhece, não precisa nem ter o nome ali embaixo. A gente olha para a marca, sabe que marca que é, sabe da história dessa marca, e aí a gente paga um pouco mais caro. Mas pensando assim, vamos lá, o tênis é o mesmo, o material é o mesmo, o modelo é o mesmo. Quando tinha a marca Estrela, vocês consideraram que ele era bem barato, e agora que aparece a marca da Nike, vocês acham que ele é um pouco mais caro. Ou seja, nós estamos pagando pela marca, é isso? Exatamente. Na realidade, gente, não só pela marca, mas por tudo aquilo que a marca construiu ao longo da sua história. Você não está pagando simplesmente porque é Nike, é porque por trás da história da Nike tem todo um histórico de vitórias, de boa reputação, de confiança, de qualidade. Nós estamos pagando por toda uma história que ela tem
e que nós respeitamos. Muitas vezes a gente aceita pagar mais caro por um produto exatamente porque a gente sabe de onde ele vem, a gente sabe como ele foi feito, a gente sabe a história da marca desse produto. A gente encontra por aí tênis como esse, muito parecidos, modelos muito parecidos, o mesmo tecido, o mesmo material do solado, mas com valores totalmente diferentes. Como vocês mesmos disseram, alguns abaixo de 100 e outros acima de R$500. E muitas vezes a gente topa pagar esse acima de R$500 porque nós temos a confiança de uma marca que está estampada nesse produto. Aqui, por exemplo, nós temos aqui 2 relógios dourados, muito parecidos. Qual deles você gostaria de ter? Ah, eu quero da esquerda, eu quero da direita. O Rolex. Exatamente. Vem novamente a questão da marca, gente. Quando a gente não sabe a marca de alguma coisa, para nós ela não tem valor. Esse aqui da esquerda é um relógio de pulso Baker. Ele custa lá na 25 de março em torno de R$60. Olhando para ele, é um relógio. Ele mede as horas tanto quanto o Rolex. Ele cumpre a função dele operacional tanto quanto o Rolex, não é verdade? Mas ele custa R$ 62,91. É o preço inicial dele. Enquanto que o Rolex ali do lado custa $435 mil. Ele é forrado com diamantes, pulseira feita em ouro branco, 18 quilates. Mas calma aí, alguém que compra um relógio Rolex pagando todo esse preço, está preocupado com o horário? Está preocupado com o quê? Com o status. Uma pessoa que põe um Rolex no bolso, normalmente ela tem um cargo de executivo para cima, acionista, coisas assim. Então isso demonstra o quê? Status. Observe a diferença, né? Você tem 2 produtos exatamente parecidos, que desempenham as mesmas funções, mas que um custa centenas de vezes mais que o outro. As pessoas topam pagar esse valor exatamente por conta do status que traz junto com a marca Rolex. Mesma coisa isso aqui, né? Aqui nós temos um iPhone. Parece que é um iPhone, né? Com a marca fica mais fácil, né? A gente fica olhando assim, puxa, é um celular, mas que celular que é? Quando a gente vê aquela maçãzinha mordida ali, a gente sabe que é um iPhone e que tem por trás toda uma história maravilhosa de sucesso, de tecnologia, de pioneirismo. Aliás, vocês sabem qual o significado dessa maçã mordida? Alguém já falou para vocês? Não. Mas vocês já ouviram falar na história de Adão e Eva. Estavam vivendo no paraíso, em meio à natureza, animais também, todos eles viviam em paz, até que um dia a Eva não resistiu ao desejo que foi submetido a ela por uma cobra, que ofereceu a ela uma maçã, que ela deveria comer a maçã, e aí ela não resistiu ao desejo e mordeu a maçã. E aí o que aconteceu? Como castigo, Deus tirou Adão e Eva do paraíso, e hoje a gente vive nesse mundo conturbado e muito distante do paraíso. Mas qual é a história dessa maçã mordida? Ela significa exatamente o desejo que Eva teve, aquele desejo incontrolável de morder a maçã. Ou seja, essa maçã mordida, ela quer significar aqui esse desejo que as pessoas têm em possuir um iPhone da marca Apple. Vamos dar sequência. Esse é o cara, né? Steve Jobs. Aí eu pergunto a vocês, foi Steve Jobs que fez o nome da Apple ou foi a Apple que tornou o Steve Jobs famoso? O que vocês acham? Eu acho que a Apple deixou ele famoso, né? Até porque ele já desenvolveu vários outros produtos. A gente sabe que ao longo da história, algumas, inclusive, até Bill Gates tomou como se fosse dele, né? Segundo algumas histórias. Mas, na minha opinião, eu acho que é a Apple que deixou ele famoso. Mas quem fundou a Apple? Foi ele. Vorley, Oi. Michel pediu a palavra. Pode falar, Michel. Bem, acredito que, como algumas histórias não são boas, a dele até um certo ponto não foi. Então ele teve uma ideia, lutou por ela, até o ponto que ela começou a dar certo. Foi aonde tanto o nome dele, do Steve Jobs, quanto o nome da marca dele começou a crescer junto. Então tanto o criador quanto o produto subiram juntos. Ok. Então nós podemos dizer que ele, como fundador, no momento em que teve uma boa ideia,
ergueu o nome da empresa e o dele próprio, correto? Sendo assim, pessoal, observem a importância da pessoa. Uma marca não nasce sozinha. Ela começa sempre com alguém, com uma pessoa. O marketing pessoal é o nosso tema da palestra de hoje. Então, observem como uma pessoa consegue tornar famosa uma marca, um produto, um serviço. Alguém imaginaria que um produto famoso como esse, a marca mais cara do mundo hoje, iria se chamar maçã? Incrível, né? Um produto totalmente inovador. Foi Steve Jobs que inventou o touchscreen, a tela de toque. Imagina um produto desse chamado maçã. Sempre por trás de uma grande marca tem alguém, tem uma pessoa. Esse cara aqui chama Capitão Adolfo Amaro Rolim. Ele foi o fundador da TAM. A TAM antigamente era Táxi Aéreo Marília, porque nasceu em Marília. Mas cresceu bastante, dominou o Brasil, agora está voando pelo mundo todo. O Capitão Rolim foi o fundador, o mentor da marca, o mentor da empresa, e também o mentor das estratégias de utilizar, por exemplo, o tapete vermelho na recepção dos seus tripulantes. Toda vez que um voo da TAM chegava num aeroporto, no início da carreira, o Capitão Rolim fazia questão de colocar um tapete vermelho na saída do avião e cumprimentar cada um dos passageiros. Esse ato se tornou muito famoso pela TAM. Então, até hoje, ela coloca, para quem vai viajar pela TAM, se vocês observarem, ao descer da escada, vai ter um tapetinho vermelho. Qual que é a simbologia do tapete vermelho? Significa que a pessoa que você está recepcionando é muito importante. E o Capitão Rolim começou com isso, e mesmo depois que ele morreu, a TAM mantém o tapetinho vermelho na recepção de seus passageiros. Quando o Capitão Rolim morreu, foi de acidente de helicóptero. A TAM perdeu cerca de 11% do mercado. Quando o Capitão Rolim morreu, muita gente achava que a TAM não ia conseguir se segurar, porque ele era o cara inovador, ele era o cara arrojado, ele que pensava nas estratégias, ele que brigava pelas coisas da empresa para fazer as coisas acontecerem com mais rapidez. Quando ele morreu, a TAM, naquela época, perdeu 11% de mercado. Por quê? Gerou-se desconfiança. Perdemos o nosso piloto, né? No entanto, a TAM, com o decorrer dos tempos, ela foi se recuperando e está aí sobrevivendo como tantas outras empresas aéreas. Mas as pessoas jamais se esquecem do Capitão Adolfo Amaro Rolim. E o que acontecerá quando esse cara morrer? Vão vender o SBT do dia para a noite. Quando a gente ouve falar em SBT, a gente lembra simplesmente do Silvio Santos. Tem quase 90 anos, se já não chegou aos 90, continua apresentando o programa, continua com a alegria de sempre. Ele é a própria cara do SBT. Considerando aqueles exemplos anteriores de Steve Jobs, Capitão Rolim, se o Silvio Santos morrer de hoje para amanhã, se isso acontece, certamente o SBT perde um bocado de audiência, a perder um pouco da credibilidade conquistada ao longo do seu tempo, até que as coisas entrem nos eixos novamente. Vocês percebam o valor que tem uma pessoa por trás de uma marca. Steve Jobs por trás da marca Apple, Capitão Rolim por trás da marca da TAM, Silvio Santos atrás da marca SBT. Observem como as pessoas têm valor. E aí eu pergunto a vocês, qual o seu valor? Quanto vale a sua imagem pessoal? Quanto você acha que vale no mercado? Quando as pessoas olham para você, o que elas falam sobre você? Nós temos que começar a pensar nisso, pessoal. Quanto vale a minha imagem pessoal? Quanto eu gostaria que valesse a minha imagem pessoal? E o que eu estou fazendo para que ela ganhe valor? O que eu estou construindo e deixando de legado para que as pessoas olhem para mim e sintam orgulho de me ver ali por perto, estar comigo? Quanto vale a imagem pessoal? Claro, cada um tem o seu próprio valor. De acordo com aquilo que construiu ao longo da vida, cada um tem o seu próprio valor. É aí que entra o marketing pessoal. Daí que entra essa ciência muito importante, tanto para as empresas quanto para as pessoas.
Vocês estão fazendo um curso técnico, vão terminar, talvez façam uma faculdade, ou talvez vão direto para o mercado de trabalho. Todos vão sair da escola com o mesmo diploma, técnico do curso X. Pelo diploma, todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma capacidade, mas o mercado não enxerga assim. O mercado vai olhar para aquele que se destaca, para aquele que faz por merecer, para aquele que se preparou melhor, para aquele que demonstra para os outros que tem mais conhecimento. E isso a gente consegue mostrar através do marketing pessoal. Para a gente entender, antes de falar do marketing pessoal, vamos entender o que é marketing. Marketing é um conjunto de conhecimentos e estratégias utilizados por uma empresa para tornar seus produtos e serviços conhecidos pelo público e despertar o interesse desse público pela compra. Marketing é um conjunto de ações que uma empresa utiliza para tornar seus produtos e serviços conhecidos pelo mercado e fazer com que as pessoas se interessem por comprá-lo. De maneira curta e grossa, marketing é isso. São as estratégias que as empresas utilizam para tornar seus produtos e serviços conhecidos e desejados pelas pessoas. E é isso que elas fazem. Marketing pessoal é a arte de vender um produto chamado eu. Ou seja, é você conseguir vender a tua imagem pelo preço que você acha que ela simplesmente vale. É convencer as pessoas de que você tem valor e que por isso elas devem pagar o valor que você acha que vale. É a arte de vender um produto chamado eu. E aí eu pergunto, será que todos nós sabemos nos vender? Será que a gente consegue mostrar que nós somos bons? Será que a gente, ao longo da nossa vida, tem conseguido mostrar que nós podemos nos destacar em determinada área? Muita gente tem um domínio de técnicas e habilidades incríveis, mas elas não conseguem se destacar por quê? Elas não conseguem se mostrar, elas não conseguem vender essa imagem para as pessoas. E aí que está um exercício muito importante que nós precisamos fazer. E quem faz o marketing pessoal da gente? Ou seja, quem faz o seu marketing pessoal? É você, é sua família, seus professores, seus amigos, seus colegas de trabalho e até pessoas que você nem conhece. Poxa, mas como assim, professor? Pessoas que eu nem conheço vão me ajudar a fazer meu marketing pessoal? Sim. Se você tiver uma vida honrada, comprometida com ética, com bons costumes, você está sendo visto pelas pessoas. Ainda que elas não te conheçam, elas vão indicar você para algumas atividades. Ou seja, você gerou nessas pessoas, ainda que elas não te conheçam, confiança. É a sua família que fala de você, no seu convívio familiar, seus professores, no convívio na escola, seus amigos no dia a dia, os colegas de trabalho. Esses é que vão fazer também o seu marketing pessoal. Eles é que vão reforçar tudo aquilo que você acredita ser. Mas se de fato você mostrar para eles que você é. Não é fazer marketing apenas na rede social, na sua página no Facebook, no Instagram. Não. Você tem que ser aquela pessoa diante da sua família, diante de seus professores, seus amigos e colegas de trabalho. Só assim as pessoas que você nem conhecem também irão te indicar. E por que é tão importante o marketing pessoal? Primeiro, o mercado de trabalho hoje é muito concorrido. Nós precisamos nos destacar. Você precisa se destacar nesse mercado, senão você não será visto. O nível dos candidatos é muito parecido com o seu. Ou seja, você saiu de um curso com um diploma de técnico de informática, ou técnico em administração, técnico disso, técnico daquilo. O seu colega do lado também. Agora, por que eu escolho você e não o seu colega? É aí que entra o marketing pessoal. O que é que você fez de diferente e de melhor que o seu colega para que as pessoas te enxergassem, percebessem que você existe? Então é por isso que a gente tem que se diferenciar. É por isso que a gente tem que trabalhar com cuidado o marketing pessoal. Para ser promovido ou conquistar oportunidades dentro de uma empresa, você deve ser conhecido e lembrado. Você pode realizar um excelente trabalho dentro de uma empresa,
Mas se as pessoas não perceberem isso de você, se elas não se lembrarem do seu nome, você vai perder as oportunidades. Claro que não é exagerar sair falando para todo mundo as coisas que você sabe fazer. Não é falar, é fazer as pessoas enxergarem o que você está fazendo. E para que as pessoas e empresas confiem em você, você tem que se tornar referência naquilo que faz. Então a gente tem que mostrar o que faz. Como que nós, profissionais, somos avaliados? Como que vocês, alunos, depois do mercado de trabalho, serão avaliados? Estou falando da imagem de vocês. Como as pessoas te avaliam? Olha lá. Primeiro, pelo que você faz, né? Dependendo daquilo que você faz, daquilo que você trabalha, as pessoas estão te avaliando. Uma reunião de professores, tem lá dois professores que acabaram de se conhecer. 5 minutos de bate-papo, com certeza um deles vai perguntar: o que você faz? Você trabalha em quê? Aí o primeiro professor diz o seguinte: eu sou professor e dou aulas. E você? Olha que barato, né? Uma reunião de professores. O que você faz? Eu sou professor e dou aulas. E você? Essa foi a resposta do primeiro. Olha o segundo. Olha, eu também sou professor, mas eu auxilio os jovens a se transformarem em bons profissionais. Eu os ajudo a realizarem sonhos. Olha como a resposta é totalmente diferente. Os dois são professores. Os dois dão aulas. Mas olha como o segundo valorizou aquilo que ele faz. Então, pessoal, primeira coisa, nós temos que valorizar aquilo que a gente faz. Se a gente não gosta do que está fazendo, abandone, procure aquilo que você goste. Mas se você faz porque gosta, valorize aquilo. Pare de ser simplista. Não dá para fazer as coisas tudo de maneira automática. O que você faz? Dou aula. Poxa, eu não dou aula, sinceramente eu não sei dar aula. O que eu faço é levar minha experiência para a sala de aula para tentar motivar esses jovens a seguirem, não digo o meu caminho, mas pelo menos a serem melhores que eu. E se eu não consigo isso, eu fico muito chateado. Então a gente tem que parar de ser automático, parar de achar que o que a gente faz não tem valor. E aí eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo. A música que você não souber a letra, cante a letra de Menino da Porteira. É sério, a letra de Menino da Porteira cabe em qualquer música. Todo mundo plagiou Menino da Porteira. Então eu toco o Hotel Califórnia assim, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria e abre a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. É sério, quem mais? Todo mundo plagiou. Se a Beyoncé fosse cantar Menino da Porteira, ela mandaria aqui, ó. Toda vez que eu viajar pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistar a figura de um menino. É, se o Pink Floyd fosse cantar, mandaria aqui, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, e por aí vai, né? Tem o Lulu também, Lulu Santos cantando Menino da Porteira, esse aqui, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino. O primeiro a fazer isso com o Menino da Porteira foi o grande, o rei, Roberto Carlos. Né? Você pega a letra de detalhes, cabe inteirinha o Menino da Porteira ali, ó. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria e abria a porteira, e depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu
ficar ouvindo. Fantástico, Vorley, fantástico. Será que todo mundo Sim. ouviu? Então tá, pessoal, eu mostrei isso aí pelo seguinte, né? Nós temos que valorizar, cada um tem o seu valor, não dá para você cantar todas as músicas com a mesma letra, porque cada música tem a sua própria letra, né? Cada profissional tem a sua própria importância. Então, nós temos que parar de menosprezar aquilo que a gente faz e valorizar um pouco mais. Isso eu estou me referindo à avaliação que o mercado faz com relação à sua função, à sua profissão, ou seja, aquilo que você faz. Um outro item que eles avaliam também sobre nós, a nossa aparência. É complicadíssimo isso, gente. Imagina que nós vamos para uma entrevista de emprego usando uma camiseta de político ou de um time de futebol. Você está buscando um trabalho, buscando um emprego e o seu corpo está dizendo outra coisa, certo? Você nem sabe se a pessoa que vai te entrevistar é do mesmo partido político daquele que está na sua camiseta, ou se torce para o mesmo time que você está vestindo a camisa. Então nós temos que ter cuidado. A aparência é muito importante. E a aparência não só no momento de uma entrevista ou no momento em que vou sair numa foto. A aparência do dia a dia. Isso te ajuda a formar essa imagem positiva para o seu marketing pessoal. Não é para colocar terno para ir para a aula, não. Mas coloque uma roupa condizente com o ambiente. Coloque uma roupa apropriada para o local que você vai. Um outro exemplo. Imagina o gerente de uma multinacional numa reunião com operários lá do chão de fábrica, ou seja, as pessoas mais simples da empresa, tão importantes quanto, mas aquelas que ficam um pouco mais distantes da hierarquia superior. O gerente de uma multinacional vai na reunião com operários do chão de fábrica e ele chega numa limusine, terno e gravata de luxo, relógio Rolex. Imagina, qual vai ser a impressão desses operários? Puxa, eles vão se sentir muito distante dessa pessoa. Ou seja, para eles essa pessoa não faz parte da realidade deles. Por quê? Nós gostamos de pessoas que sejam iguais a nós, que se vista como nós. Por exemplo, se eu vou dar aula na pós-graduação da Unilins, eu vou de camisa social e quando está um pouco frio até de terno. Mas quem é o público? São executivos, são empresários. Vale aquela roupa na ocasião. Mas, por exemplo, eu vou dar aula na ETEC, um grupo de jovens, adolescentes, está todo mundo ali, uns de bermuda, camiseta, propaganda. Se eu chegar de terno, gravata, sapato social, vão achar que eu sou algum promotor de justiça, eu vou mais assustar do que chamar a atenção. Então, nós temos que usar roupa de ocasião. Onde eu vou? Que roupas as pessoas estarão utilizando? É essa roupa, não adianta eu tentar ser diferente delas, que o reflexo vai ser negativo, né? Então, se você é fã de rock ou reggae, não adianta ir trabalhar com uma roupa dessa aí que vocês estão vendo. Como é o seu trabalho? Qual é a roupa que eles utilizam no dia a dia do trabalho? É essa que você tem que usar. Da mesma forma, olha aqui, exageros, né? Você tem uma série de exemplos que a gente vê no dia a dia que denigrem não só a imagem pessoal, mas também a da empresa que aquela pessoa representa. Você vai numa empresa, compra lá um determinado aparelho, sei lá, um aparelho de ar-condicionado, foi muito bem atendido, muito bem recepcionado, saiu de lá felicíssimo com a negociação, e aí você vai para casa e espera chegar o técnico para instalar. Aí desce ele mais ou menos parecido com esse aqui do canto de cima, ó, capacete azul, né, uma roupa curta, ou seja, destoando totalmente da imagem que você teve da empresa onde você comprou o produto. E o que fica é exatamente essa imagem, né? Fala, poxa, só que isso depõe muito mais contra a pessoa do que propriamente com a empresa. Mesma coisa aqui, ó, uma pessoa dando autógrafos de algum livro, de alguma revista que ela fez, e ali não percebe, está mostrando as partes íntimas, né? Ou uma secretária que tem um corpo bonito e as pessoas apreciam, vai mostrando partes do corpo não condizentes com a profissão. Exageros, né? Pessoas colocam algumas roupas que
não se adequam ao corpo. Então nós temos que ter todo esse cuidado. Por quê? Tudo isso depõe negativamente na nossa imagem, no nosso marketing pessoal. Nós estamos vendo as formas como o mercado nos avalia. O primeiro, pelo que a gente faz. O segundo, pela nossa aparência. E agora o terceiro, pelo que a gente diz e como diz. Então, às vezes, a gente está conversando com alguém e a forma como a gente fala não soa muito bem para aquela pessoa. Então, nós temos que pensar muito antes de falar. Às vezes, uma resposta seca no momento inoportuno, no momento infeliz, você vai marcar aquela pessoa para quem você respondeu o resto da vida. A pessoa vai lembrar de você não como aquela boa pessoa que ela tinha em vista, mas como aquela que naquele momento foi infeliz e a tornou infeliz também. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Flecha lançada, oportunidade perdida e uma palavra falada não voltam mais atrás. Então nós temos que ter muito cuidado. A entonação das palavras. Existe uma forma de você falar não e que as pessoas entendem. Num diálogo eficaz, ou seja, no dia a dia, o nosso convívio com as pessoas, esse diálogo do dia a dia, 7% só palavras. Acreditem, nesse dia a dia, na comunicação nossa, só 7% das palavras são eficazes. 38% é o tom de voz e 55% é a linguagem corporal. Então imagina, o corpo da gente fala. O nosso corpo fala e fala muito mais que nossas próprias palavras. Às vezes você observa a pessoa conversando com você, um professor dando aula, ele entra na sala, começa a explicar, mas ele está lá escorado na mesa, encostado na lousa. Ele está explicando, ele está cumprindo a função dele, né? Mas você percebe que o corpo dele está mostrando que ele está muito cansado, ou que ele está de saco cheio, com perdão da palavra, né? Mas ele está cansado de estar ali, não está muito afim. Então, o nosso corpo fala. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Aliás, se alguém se interessar, tem um livro chamado O Corpo Fala. É um livro curtinho, simples, fácil de ler, e ele traz para a gente dicas importantíssimas sobre o gestual, sobre a linguagem corporal. Se alguém quiser ler, O Corpo Fala. Esse é o terceiro item pelo qual o mercado nos avalia. E também pela maneira como a gente diz as coisas. Antes de falar qualquer coisa, coloque-se no lugar de quem vai ouvir. É a famosa empatia. Não pense só em você. Um bom dia pode alegrar uma pessoa o resto da vida, o resto do dia, pelo menos. Antes de falar qualquer coisa, coloque-se no lugar de quem vai ouvir. Repito, antes de falar qualquer coisa, coloque-se no lugar de quem vai ouvir. É muito importante. Então, esses são os 4 pontos pelos quais o mercado nos avalia. Pelo que fazemos, pela aparência, pelo que falamos e pela maneira como falamos as coisas. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Nós estamos constantemente numa vitrine, como se fôssemos produtos, sendo avaliados por consumidores. Às vezes a gente fala assim, eu vou fazer uma academia, cuidar do corpo, porque da minha vida tem muita gente cuidando. Não é que as pessoas estão cuidando da sua vida, é porque nós estamos numa vitrine. E tudo que você fizer, se você fizer tudo com ética, com bom senso, as pessoas estarão vendo e estarão dando depoimento favorável a seu respeito. Do contrário, elas estarão falando mal de você, elas não estão cuidando da sua vida. É você que às vezes está exagerando demais em algumas atitudes, e que as pessoas percebem, e essas atitudes depõem negativamente contra a sua imagem. Ainda mais hoje, com câmeras pelas ruas, celulares em todos os lugares, pessoas que estão fotografando coisas o tempo inteiro, filmando. Nós estamos num Big Brother e não sabemos. Qualquer coisa que você faça de errado, de repente as pessoas estão vendo. Nós temos que ter muito cuidado. Não é esconder as coisas de errado, não. É não fazer. Se nós estamos falando de marketing pessoal, se nós estamos falando de construção positiva de uma imagem, nós temos que ter muito cuidado. Quais são as barreiras do marketing pessoal? Ou seja, o que é que atrapalha as pessoas na hora de fazer o marketing pessoal? Primeiro, galera, timidez.
A timidez atrapalha muito o marketing pessoal. Mas, professor, eu sou tímido, eu não consigo. Consegue. Existem cursos, existem até tratamentos com psicólogos, psicanalistas que melhoram um pouco a sua timidez. Tá? Mas não vai muito longe. Cursos de oratória, se soltar na sua própria sala de aula, conversar com as pessoas. A primeira coisa é você entender que você é tímido, já é uma quebra da barreira. Tente quebrar essa timidez fazendo o quê? Lutando contra ela, conversando com as pessoas ao seu lado. A timidez é uma grande barreira no momento da gente fazer o nosso marketing pessoal. Outra coisa, despreparo. Despreparo e desconhecimento do assunto. Isso aí agora vai direto para os alunos. Na função de professor, a gente percebe isso nas apresentações de trabalho. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou nervosa. Tradução, eu não li o trabalho. Ah, professor, eu sou tímido. Mas a pessoa conversa na sala mais que todo mundo, né? Mas aí na hora de apresentar o trabalho, a pessoa fala, eu sou tímida. Tradução, ela não conhece o assunto do qual ela vai falar. Ou seja, faltou interesse dela em aprender sobre aquele trabalho, e aí no momento de apresentar, o que acontece? É timidez, dá branco, a pessoa esquece, a pessoa fica nervosa. Mas por quê? Falta de interesse no compromisso que ela assumiu. Ela desconhece o assunto do trabalho e ela está despreparada para falar sobre aquele tema. Isso serve muito para os alunos nesse momento, mas se encaixa em qualquer outro profissional que tenta vender alguma ideia, que tenta vender algum projeto. Se você tem um excelente projeto, mas é tímido, contrate alguém para apresentar ou lute contra a sua timidez. Porque, afinal de contas, o projeto é seu. É você quem mais conhece os detalhes desse projeto. Prepare-se para vender esse projeto. Conheça totalmente sobre o assunto. Interesse-se por ele. Porque só assim você vai convencer as pessoas de que o seu produto é muito bom, de que a sua ideia é excepcional. Quais outras barreiras do marketing pessoal? Roupas, adereços, exageros. A pessoa põe uma roupa mostrando o umbigo. Os jovens aí têm mania de botar umas bermudas que aparece uma cueca atrás. Exageros, como piercing. Tem gente que tem 15 brincos numa orelha só. Nada contra isso, pessoal. É uma tendência da juventude, vocês podem usar, mas no local adequado, né? Se você trabalha numa loja, por exemplo, de surf, de produtos, de praia, essas coisas, isso aí vai passar despercebido. Mas se você trabalha numa empresa, num escritório, isso as pessoas vão observar e vão achar que é exagero. Então nós temos que ter cuidado. Todo e qualquer exagero só vai atrapalhar. As pessoas gostam de gente que se veste parecido com a gente. Essas são as principais barreiras que mais dificultam as pessoas desenvolverem o seu marketing pessoal e construírem uma imagem positiva. E quem é que está nos avaliando? A gente estava falando lá atrás que nós somos avaliados de 4 maneiras, né? Mas quem é que está nos avaliando? Às vezes a gente está na empresa e acha que só a empresa onde a gente trabalha é que está nos avaliando, né? Só o nosso chefe é que está nos avaliando. Mas na realidade, pessoal, todas as possíveis empresas nas quais um dia você pode vir trabalhar, elas estão sabendo sobre você. Pode ter certeza disso. Seja pelas redes sociais, seja pelo boca a boca, né? A rádio peão, como a gente está acostumado a ouvir falar. E a gente tem que ter muito cuidado. Se você está numa empresa e não gosta do que faz, saia dela. Mas, professor, eu não tenho onde trabalhar, só tem esse trabalho. Então, trate de mudar o seu conceito a respeito do seu trabalho, passe a gostar e a desempenhá-lo da melhor maneira possível, porque você está numa vitrine. Todos nós estamos sendo vistos, observados. E dificilmente um profissional começa e termina a sua carreira na mesma empresa. Tudo que ele fizer naquela empresa, de bom ou de ruim, vai chegar aos ouvidos da outra empresa onde ele pretende entrar. Tudo que ele fizer de bom ou ruim na escola, vai chegar na faculdade ou em outra escola em que ele for trabalhar ou for estudar. Podem ter certeza disso. Estamos constantemente numa vitrine e temos que ter cuidado com a nossa imagem pessoal. E aí, quando eu falo em imagem pessoal, eu me refiro também às habilidades do profissional do futuro. Tudo isso que eu vim falando a respeito da construção da imagem,
dos cuidados que nós temos que ter com as palavras, com a roupa, com as nossas atitudes, todas elas se encaixam nas habilidades do profissional de futuro, nas características mais exigidas pelas empresas no dia de hoje. Antigamente, as empresas davam mais valor ao conhecimento técnico da pessoa. Por quê? Eu preciso de um técnico de informática. Se o cara dominar muito bem a informática, ele já era contratado. Hoje não. A habilidade técnica ficou em segundo plano. Hoje é habilidade interpessoal, autoconfiança, habilidades comportamentais. Não são técnicas apenas. É saber se você consegue trabalhar em equipe, é saber se você se dá bem com pressão. É isso que as empresas estão buscando. O profissional do futuro, ou os profissionais de agora já, as empresas estão cobrando isso. Você pode ser muito bom naquilo que você faz. Se você não souber trabalhar em grupo, não souber lidar com a pressão, não conhecer um pouquinho sobre características de liderança, não ter um pouco de empatia com as pessoas, ou seja, se colocar no lugar delas antes de criticá-las, antes de responder, antes de falar alguma coisa, são características muito exigidas pelas empresas hoje e que pesam muito mais que a própria capacitação técnica desse profissional. Cuidado! E por que você deve ser contratado, né? Olha aqui, o que as empresas buscam? Profissional ético, que respeite, que estabeleça valores, que tenha suas virtudes, que tenha princípios morais, respeite os direitos dos outros, que aceite as regras de conduta. Tudo isso, galera, está na personalidade da gente. Isso a gente não aprende só em livro, nem só na escola. A escola, ela tenta passar um pouco disso para a gente, mas o tempo é curto e a gente precisa passar muito mais informações técnicas a respeito da profissão que você buscou do que propriamente de formação cidadã. A gente tem, sim, aula de ética, mas normalmente são aquelas aulas que os alunos menos gostam. E hoje, talvez sejam as mais importantes na hora de um recrutamento, na hora de um processo de seleção de uma empresa. Cuidado! Ética, respeito, regras de conduta, direitos, princípios morais, virtudes, valores. Isso é o que mais pesa hoje no momento da contratação em uma empresa. E aí eu pergunto, ou na realidade, as empresas perguntam, quais são suas habilidades pessoais? Inteligência emocional, liderança, gerenciamento de conflitos, resiliência, capacidade de trabalhar em equipe. Aqui são habilidades pessoais. Todos nós somos diferentes nesse aspecto. Mas nós temos que praticar tudo isso para tentar nos controlar. Inteligência emocional. Tem um livro espetacular, mas vocês não precisam lê-lo inteiro, porque inclusive ele deve ter umas 300 páginas, mas é o livro de Daniel Goleman, chama Inteligência Emocional. Eu acho que todo profissional deveria ler o primeiro capítulo, porque ele é uma lição para a gente se automotivar. Porque motivação, gente, não existe, tá? Existe a automotivação. É você se automotivar. Não fique dependendo de motivação dos outros, que ela não existe. Isso é só um incentivo. A motivação verdadeira vem de você próprio, vem de dentro de você. Então, esse livro, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, eu sugiro que quem tiver interesse em conhecer um pouco sobre inteligência emocional, liderança, gerenciamento de conflitos, que é o que as empresas cobram bastante dos profissionais, leiam esse livro. Que outras habilidades você possui? Por exemplo, habilidades profissionais. Quais são suas competências profissionais e que serão importantes para essa área que você está estudando? O que é que você está conseguindo desenvolver além disso que você está aprendendo no curso? Porque o professor, ele só dá um empurrãozinho, ele só indica um rumo. Cabe a vocês seguirem esse rumo, pesquisarem, buscarem informações, se mostrarem interessados nesse crescimento. Lembram-se, vocês estão numa vitrine. Hoje, as pessoas conseguem mais facilmente um emprego por conta da indicação de outras pessoas. Quando nós somos indicados,
O peso é muito maior do que você mesmo tentar mostrar que é bom naquilo. A indicação tem um peso muito maior. E saibam, lembra lá atrás que eu falei, quem é que faz o seu marketing pessoal? Você, sua família, seus amigos, seus professores, seus colegas de trabalho. São eles que vão falar que você é bom, são eles que vão comprovar que você é bom. E são eles que, de repente, vão te ajudar a crescer profissionalmente. Quais são suas habilidades culturais? O que é que você sabe, por exemplo, sobre educação ambiental, sobre globalização, cidadania, cultura digital? Puxa, a cultura digital está no nosso dia a dia. O que nós estamos fazendo aqui, essa aula que nós estamos participando, tudo tem a ver com o digital, com o mundo digital. O que você tem de importante dos seus aspectos culturais que vão te ajudar no crescimento social, que vão te ajudar no crescimento profissional? E quais são suas habilidades científicas? O que é que você fez ao longo da escola ou ao longo da vida e que você vai poder deixar alguma coisa para a sociedade e que vai ser útil para essa sociedade? O que é que você deixou para as pessoas? O que é que você criou de novo para melhorar a vida, que seja de uma pessoa? E quais são suas habilidades empreendedoras? Ou seja, quais são seus sonhos? Onde você quer chegar? E o que é que você está fazendo para chegar lá até o momento da realização do seu sonho? Você já começou? Então é a hora de começar. Ah, professor, tem muito tempo ainda, tem nada. Por isso a gente tem que aproveitar cada momento da nossa vida da melhor maneira possível, tentando crescer, tentando fazer o bem, tentando servir de referência para outras pessoas, servir de exemplo para algumas pessoas. É assim que a gente vai construindo o nosso marketing pessoal. É assim que nós vamos ser indicados por outras pessoas para assumir cargos, funções importantes. É o marketing pessoal. Nós temos que construir a nossa imagem. Nós temos que investir naquilo em que nós somos bons e fazemos de melhor. Temos que identificar no que é que eu sou bom. E muita gente, às vezes, se descobre no meio do caminho e tem medo de arriscar. Quando a gente fala de criatividade, a criatividade nada mais é que perder o medo de errar. As pessoas criativas são aquelas que mais erram. Por quê? Elas não têm medo de errar e não têm medo de tentar novamente. No que você é bom? O que você sabe fazer de melhor? Invista nisso. Não dá para ser bom em tudo. Outra coisa, galera, crie a sua própria marca. Não dependa dos outros. O seu futuro é responsabilidade sua. Não é do professor, não é dos seus pais. A responsabilidade dos seus pais foi botar você no mundo, te dar uma educação, te botar numa escola. Agora, o que você vai ser da sua vida é sua responsabilidade. Não dependa dos outros. Não fique dependendo, não fique esperando que alguém vá te pegar no colo e te carregar para frente. Crie a sua própria marca. Se destaque diante dos outros, faça alguma coisa diferente e que seja reconhecida pela sociedade. Seu futuro é de sua responsabilidade. Uma outra coisa, galera, na construção da nossa imagem, escolha seu nome profissional. Cuidado com apelidos. Apelidos são legais ali na infância, pouco antes da adolescência. Depois disso, crie um nome profissional. Comece a criar uma marca que as pessoas comecem a se lembrar de você. Por exemplo, alguém sabe quem é Francisco Everardo Oliveira Silva? Nunca nem ouvi. Sério? Todo mundo conhece com certeza. É esse cara aí, ó. Meu Francisco Everardo de Oliveira Silva. Um palhaço que conseguiu mais de 1 milhão e tantos de votos, tornou-se deputado mais votado. Alguém sabia que era Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca? E é interessante, ele chega no plenário, as pessoas não falam Francisco Everardo, deputado Tiririca. Por quê? Foi com essa marca que ele fez a sua imagem. É um bom palhaço? É um bom palhaço. Ele é bem engraçado, tem o seu público cativo, mas eu pergunto,
Todo mundo aqui confia nele como deputado para cuidar do futuro do Brasil, para cuidar das leis. É complicado, né? Ah, mas lá ele mudou, pode ser que ele tenha mudado, né? Eu, por exemplo, eu estou jogando aqui para vocês pensarem, mas eu, por exemplo, não sei se o que ele fez de mal, de bem, mas ele carregou para uma função muito importante, que é a de deputado mais votado do país, um nome que não era interessante para ele. Deputado Tiririca. Lá no Planalto, o que as pessoas esperam dele é uma graça, uma palhaçada, uma brincadeira. Eu não pesquisei, pode ser que eu esteja errado, mas eu não vi nenhum projeto dele interessante para a sociedade. Não ouvi falar e nem vi em nenhum lugar alguém dizer, olha, esse projeto é do deputado Francisco Everardo Oliveira Silva. Por quê? Porque, de fato, a gente não espera isso dele. E tanto que a campanha que ele fez, ele não levou na seriedade. Lembra que ele falava, vote Tiririca, pior que tá, não fica. Levando na brincadeira uma campanha que o levou a um cargo muito sério para a política nacional. Inclusive, na campanha dele foi de brincadeira, ou seja, ele não estava levando a sério. E eu acredito que ele tenha sido eleito como um voto de protesto. Sabe aquelas pessoas que não acreditam mais nos políticos? Ah, eu vou votar no Tiririca, pelo menos eu não voto naqueles outros tranqueiras. É mais ou menos assim que as coisas acontecem, né? Mas aí a gente se arrepende, porque coloca lá em cima alguém que de fato não nos representa. Então é complicado. Cuidado com apelidos. Construa a sua marca, ou seja, não seja batizado de maneira que não seja interessante para a sua imagem. Cuidado. A gente tem que começar a se preocupar com esse nome profissional já agora. Cuidado com brincadeiras inadequadas. Evite situações que depõem contra a sua imagem. E aí, pessoal, a internet é um perigo. Eu conheço pessoas que participaram, só para vocês terem uma ideia, algumas construtoras grandes, Camargo Correia, elas vêm aqui em Lins, escolhem uma sexta-feira para fazer entrevistas com alunos formandos da engenharia. Eles separam uma sala, chamam aqueles alunos que estão se formando e entrevistam cada um deles para montar um cadastro para a contratação posterior. E muitos ali vão muito bem nos testes de recrutamento, nas entrevistas, e não são chamados por quê? Porque a imagem que eles passaram para a empresa ali dentro da sala é totalmente diferente da imagem que eles deixam na internet. Então a internet é perigosíssima. E as empresas estão de olho na internet. Quando ela chama alguém para ser contratada, pode ter certeza, ela vai olhar as redes sociais dessa pessoa. Por quê? Não dá para nós sermos duas pessoas diferentes. Uma na internet e outra na vida profissional. E as empresas estão olhando isso também. Cuidado com as brincadeiras da internet. Aqui tem um negócio que seria dramático se não fosse engraçado. Alguém foi na internet e perguntou, como que é feito o leite em pó? Gostaria de conhecer o processo de fabricação. Como pode um líquido dessa origem virar pó? E depois a gente adiciona água, ele volta a ter a gordura que o leite tinha. Aí entra um engraçadinho lá e diz assim, congela o leite e rala. De repente um aluno entra em contato comigo, querendo saber como que é feito o leite em pó. E aí naquele dia eu estou todo engraçado, eu dou uma resposta dessa para esse aluno. Ele vai se sentir muito constrangido, muito chateado, e ele não vai entender que aquilo foi só uma brincadeira do Vorley. A minha imagem para ele já mudou. A mesma coisa é escrever errado na internet, pessoal. Muita coisa, as pessoas trocam mais por mas, a gente escreve junto. Tantas palavras fáceis de serem corrigidas, basta você jogar no Word e escrever, o próprio Word já vai corrigi-las. E aí as pessoas às vezes escrevem as coisas na internet sem saber. Nós temos que ter muito cuidado com a internet. Eu sei que tem a linguagem do internetês aí que a galera usa, faz toda aquela abreviação, mas cuidado que isso também pode se transformar num vício. E às vezes a gente carrega para o dia a dia nosso. E às vezes na pressa a gente escreve daquele jeito. E quando escreve daquele jeito, por coincidência, era mensagem para alguém muito importante e que poderia te ajudar muito.
e aí a pessoa perde a credibilidade em você. Portanto, galera, cuidado com a internet. É uma faca de dois gumes. Ela é importante para nós, nós temos que estar nesse mundo virtual também, mas temos que ter um cuidado redobrado. Quando a gente está na internet, a gente está se mostrando mais ainda do que no mundo real. Se alguém vai criticar alguma coisa que você falou, não é só aquela pessoa que viu. Centenas e milhares devem ter visto também. Às vezes você tem a opinião sua a respeito de um determinado assunto, tem a sua própria opinião, ok, mas pelo menos tenha informação suficiente a respeito daquilo para poder dar uma opinião concreta. Tá? Não fica chutando, não fica escrevendo, dando opinião por achismos, principalmente política. Há muito fake news circulando por aí, e aí é um outro grave problema. Cuidado ao reencaminhar mensagens que nem você tem certeza. O Banco de Olhos de Sorocaba está precisando de córneas, e não sobrando córneas como muita gente coloca na internet. Aquelas correntes lá, que se você não mandar, alguém da sua família vai morrer, é mentira. Você não precisa mandar aquela corrente, ninguém vai morrer. Aquilo lá, eles colocam exatamente para quê? Para você redistribuir isso, fazer com que isso circule. No Facebook agora está uma onda mais ou menos assim. Eles colocam lá uma pessoa deficiente e falam assim, só porque sou deficiente você não vai, como é que se diz? Reencaminhar essa mensagem. Aí a pessoa fica com a consciência pesada e reencaminha aquela mensagem para um monte de outras pessoas, para outras pessoas, tal, e aquilo não tem nada a ver, aquilo lá é só para capturar suas informações, para capturar o seu e-mail, o seu WhatsApp, e depois oferecer produtos. Parem de acreditar em tudo que a internet mostra. Para concluir essa nossa discussão, esse nosso bate-papo, eu pergunto a vocês, estão trabalhando bem o marketing pessoal? Se não estão, galera, comecem a pensar nisso. Façam a construção da sua imagem. Que tal mudar os velhos hábitos e repensar o seu próprio marketing pessoal? Só depende de vocês. O que os professores fazem é dar dicas, dar rumos, sugerir alguns caminhos, mas cabe a vocês seguirem ou não, concordarem ou não se é um bom caminho. Mas pensem no marketing pessoal de vocês. Eu encerro por aqui esse nosso bate-papo. Apresento ali o meu canal no YouTube, que chama Curtas de Marketing. Quem quiser me seguir, tem ali meu e-mail também, se alguém quiser fazer algum contato, mandar alguma questão, fiquem à vontade. Muito obrigado a todos